A realidade dos homossexuais dentro de um presídio brasileiro, um documental, no sentido linguístico mesmo. A gente vai conversar com o jornalista João Correia para entender esse trabalho, saber um pouco dos bastidores e ao final você será convidado aqui conosco na TV Câmara a assistir a esse trabalho, um vídeo que é premiado aqui no Brasil recentemente. João, obrigado pelo seu retorno aqui. Você veio para falar de literatura, agora vamos falar de outra linguagem. Fala primeiro da questão da construção disso. Primeiro, para as pessoas entenderem um pouco, eu gosto muito de tentar passar o bastidor, você é jornalista, pesquisa em várias frentes, de onde surgiu essa ideia até chegar no documental? A ideia surge de um trabalho que nós fizemos para uma organização bem importante no Brasil, que se chama Fundo Brasil de Direitos Humanos, que tem projetos ligados a direitos humanos em todo o país. Nós fizemos um trabalho para eles, entrevistando os responsáveis pelos projetos que estavam em voga na época, e um dos projetos tinha um nome genérico de Pavilhão Rosa, que era um pavilhão de um presídio de Recife, né, dedicado exclusivamente a homossexuais, transexuais e travestis. Eles são vítimas de violência e de homofobia e de torturas, e esse presídio, né, criou uma ala específica para eles. Nós ficamos sabendo do projeto através do André Guedes, que era o responsável por esse projeto em Recife. Para as pessoas que ainda acham que isso pode ser muito efeito de linguagem, história de jornalista eventualmente, o ambiente de convivência dentro dos presídios com seus códigos de conduta, eu tive o prazer de fazer algumas matérias no sentido de conhecer a realidade. Sim. Ele é altamente violento, com muita tortura. Altamente violento, e essa violência é altamente potencializada na medida que você faz parte de um grupo de risco e vulnerável, né? Então você pode imaginar, vou te dar alguns dados estarrecedores. O presídio de Iguaraçu, em Recife, onde nós gravamos o vídeo, ele foi construído para abrigar 460 reeducandos, né? Que é a palavra que se usa adequadamente hoje. Hoje tem 3.800. Então você pensa um presídio com esse nível de superlotação, um homossexual ou um travesti, alguns são mulheres, né? São transexuais, são mulheres, né? Então você imagina uma mulher entre 3.800 presos homens, né? Um presídio masculino. Né? Se você dividir isso, lógico, pelo espaço físico, natural, pensando aqui na cabeça, fazer um convite aleatório, imaginário. Pega a sala da sua casa, divida mais ou menos proporcionalmente o que nós estamos falando aqui, coloque uns 30, 40 no espaço de 4x4. Não, mas assim, na verdade, faça isso, mas é muito pior, né? É muito pior. Exatamente. Porque você não tem condições de higiene, Então, por exemplo, os homossexuais não podiam tomar banho. Porque imagina um transexual com seios, com um corpo de mulher. Alguns transexuais desse presídio, isso fica claro no nosso vídeo, são mulheres, né? Inclusive já tem identidade de homem, alguns, né? de mulher, desculpa. Então você imagina, né? Como é a vida, né, de um transexual, de um homossexual, dentro de um presídio nesse nível. Ao fazer esses outros trabalhos, você tomou conhecimento desta medida. Agora, ela surgiu por força de uma iniciativa da gestão pública, da onde você conseguiu levantar, ou ela surgiu de outros mecanismos, ONGs, direitos humanos, enfim, que estão envolvidos com essas causas? Então, a questão da homossexualidade, dos direitos humanos, felizmente, também vamos dizer infelizmente, é um dos grandes temas da contemporaneidade, né? Ele está pululando e a gente tem discutido muito isso. Isso é bom, né, de certa forma, porque é necessário. Mas a questão é que ainda é necessário um esforço muito grande para essas iniciativas saírem do papel. Então, um pavilhão como esse, ele exigiu, nesse caso especificamente, um esforço conjunto de organizações ligadas a direitos humanos, organizações não governamentais ligadas à questão da homossexualidade, à homofobia, parentes de reeducandos, ex-reeducandos, até tem um órgão ligado à tortura da ONU que interviu. Então é uma série, inclusive um dado importante, interessante, a única mulher transexual num órgão ligado a direitos humanos da ONU é Maria Clara Sena, que é uma transexual de Recife.
né? Então ela estava à frente, né? E ela estava à frente, e assim, esse esforço conjunto que foi o que logrou essa iniciativa, mas não é uma iniciativa fácil de se conseguir, inclusive por pressão até dos próprios presos, porque os presos homens acham que os homossexuais estão tendo um privilégio que não poderia ter. Então existe uma pressão, a pressão da disputa interna. Da forma como eles encaram. Para você ter uma ideia, quando inauguraram o pavilhão, houve um bolão dos presos, que a gente ficou sabendo até que chegou a uma boa quantidade de dinheiro, de que não duraria meses. E foi inaugurado em novembro de 2014, a gente já está aí com mais de um ano de pouco mais de um pavilhão. Ano. Vocês foram lá, enfim, fizeram os contatos. Primeiro, se teve resistência, porque a gente vai ver o documentário depois, se teve resistência da gestão em si para o acesso a essa situação. Olha, primeiro, não sei se você vai perguntar isso, mas primeiro, no caso das reeducandas e reeducandos, foi sensacional. Legal. Né? Fomos muito bem recebidos e acho que isso vai da nossa postura também, nós estamos lá para saber a história deles está sendo contada, fomos respeitados de uma forma impressionante, até a gente brinca que na hora de ir embora parecia grandes amigos que estavam indo embora, né? E foi interessante. Agora, houve um problema de acesso, porque no começo de 2015, final de 2014, começo de 2015, teve uma grande série de rebeliões. Geralmente no começo do ano tem rebeliões, muitas, né? Agora de novo, né? A gente estava tentando exibir o vídeo para elas lá e a gente não conseguiu ainda, porque está de novo, né? E o ano passado, o governador do estado de Pernambuco, em função dessa situação, fez um decreto de emergência, né? E aí isso era um tanto impeditivo para a imprensa, e daí até ONGs não podiam entrar porque estavam num estado de calamidade. Okay. Então nós tivemos que esperar 6 meses, para você ter uma ideia. O vídeo foi aprovado no começo de 2015 e nós gravamos em agosto, porque o decreto caiu em julho, final de julho. Como vocês puderam ouvir e colher depoimentos desta formação desse pavilhão, primeiro, vocês acabaram tendo informações sobre a violência, a tortura que a gente está falando aqui na convivência anterior, sem o pavilhão, que é a realidade comum da Sim. maioria absoluta dos sistemas penitenciários do Brasil. É cruel como a gente pensa que é? É muito mais cruel do que a gente pensa que é. É muito mais cruel do que a gente pensa que é. Quando nós tivemos um pavilhão, por exemplo, estivemos no presídio de Igaraçu, o diretor nos levou para conhecer os outros pavilhões, né? São 4 pavilhões com quase 1000 reeducandos, né? E assim, é estarrecedor. Assim, não tem outra palavra, é estarrecedor, desumano, sabe? Acho que não importa se o cara matou, o que ele fez, assim, viver naquelas condições, são condições animalescas, assim, é simplesmente impossível se pensar em ressocialização, que é para que deveria servir um sistema penitenciário, impossível se pensar em ressocialização. A pessoa que entra ali, não há a mínima possibilidade. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas assim, deve ser da casa de 1% ou 2% ou 3% da ressocialização. Porque a revolta que você acaba criando, provavelmente com o Estado, com a sociedade, é muito maior do que qualquer desejo de ressocialização. Agora, o vetor no outro sentido, a experiência do pavilhão anti-homofobia, enfim, como seja a denominação, ele consegue resgatar essas intenções? O que você viu a partir desta experiência? Ele consegue, né? Assim, a gente... Pelo menos proteger alguma coisa. Eles conseguem, porque se você imaginar que um presidiário homossexual, né, e transexual, travesti, que aí você já pode colocar uma questão de vaidade também, da beleza e tal, não conseguia tomar um banho, não conseguia fazer suas necessidades, tranquilo, que apanhava, e agora ele está num pavilhão com muito menos companheiros e tem um banheiro, eles se gabam de ter um banheiro.
E não são serviçais das outras estruturas, e não são das outras lideranças. Exatamente. Pra você ter uma ideia, alguns relataram pra gente que alguns, não só os homossexuais nesse caso, nos dias de calor são obrigados a ficar a noite inteira abanando os outros presos. E não pode parar. Então você imagina esse tipo de humilhação, né? E outra coisa que nos contaram, por exemplo, que se algum preso reeducando considerado heterossexual, né, for pego com um homossexual, apanha igual, e eles fazem uma espécie de um casamento, né, que joga arroz num corredor, faz os dois trocarem as roupas de homem e de mulher e apanham, né? Então são relatos que a gente ouviu, né? Alguns estão no vídeo, outros não, mas quando você transporta isso para uma realidade de poucas celas, com um banheiro, com condições de trabalhar, porque aí eles lavam as roupas para os outros presos. São serviçais. Mas agora oficialmente, agora conseguindo redimir sua pena, né? E sem a violência, né? Então, sim, não tenha dúvida. Eles descem, pegam a roupa, lavam e entregam, né? E ganham por isso, né? E redime da pena. Então, vamos dizer, oficialmente. Então, percebendo isso, percebendo a forma, a conduta desses reeducandos que estão lá, eu acho que pode não resolver a questão da ressocialização totalmente, porque a ressocialização depende de outros fatores. Um deles é o preconceito fora. Então, uma das personagens, por exemplo, a Marrom, ela é negra, transexual e ex-presidiária, e pobre. Né? Então, você imagina a recolocação dessa pessoa na sociedade, no mercado de trabalho. Né? Com todos, a gente até comenta que ela aglomera praticamente todas as minorias nela, né? Todos os preconceitos. Então, para ela, com certeza, não vai ser fácil. Né? Mas eu acho que o fato de ela ter saído do pavilhão com um pouquinho mais de dignidade, eu acho que ajuda, sim. Falando outro dia com um sociólogo, enfim, sobre um material e as questões humanas, ele comentou comigo uma frase que me ficou na cabeça, vou trazer para esse universo aqui. É muito difícil falar sobre aquilo que não conheço. E aí a gente, de forma leiga aqui fora, sem ser cientista, nada, acaba disseminando isso por várias vertentes, com um monte de erros maiores ainda do que o desconhecimento. Nesse caso, tem uma realidade, por isso que a gente vai tratar da questão do vídeo, por isso que eu estou tratando mais dos bastidores para justificar esse ambiente aqui. Não é nem uma questão, talvez, de ficar falando da realidade que a gente sabe que é dura, mas entender as suas vertentes internas. As ONGs conseguem ter, por exemplo, contato daquilo que você pôde perceber, ou ter relação de tentativa de aproximação com esse público? Sim, pelo que eu percebo, consegue. Eu não sou um estudioso do tema, né? Como jornalista, você sabe que a gente é generalista e se aprofunda nos temas que nos compete algumas vezes. Não sou um especialista, mas eu acho que cada vez mais estão conseguindo. Eu acho que já foi mais difícil. Né? Uma outra questão, e aqui me perdoe a simbologia, mas você participou junto com os outros dois colegas, já aproveitar para contar a turma que esteve à frente desse documentário, no projeto do Edital Futura. Nós temos dentro das marcas da TV comercial brasileira boas iniciativas para esse tipo de trabalho, ao contrário do que também o desconhecido pode não saber. Exato. Felizmente a gente já tem algumas ilhas, né, de excelência nesse sentido, né? O Canal Futura, por exemplo, tem esse edital, se chama Sala de Notícias, que é voltado justamente para o documentarismo, e eles patrocinam 20 projetos por ano. Né? E aí que nós conseguimos produzir em função disso. Né? Entendi. Quem participou com você? Somos em 3, a Moda Documental é formada por 3, Alexandre Macedo, que é fotógrafo, designer e é quem faz as imagens, a Janaína Velli, que é antropóloga e na produção ela cuida mais do som, né, mas ela trabalha roteiro e faz a pesquisa, tem uma grande experiência com pesquisa e com documentarismo, já fez alguns documentários bastante premiados. Um exemplo é o A Margem do Xingu, que ela participou, que é um documentário que foi premiado em vários festivais.
E eu que sou jornalista e fico um pouco à frente das entrevistas, né, do encaminhamento das entrevistas. Então, em campo, somos os três, né, uma equipe bem enxuta. Então, enquanto estamos gravando, o Alexandre faz toda a parte de imagem, né, de vídeo. A Jana se concentra no som, que é importantíssimo para um vídeo, né? Claro. As pessoas de forma geral não sabem, mas o som é dificílimo de se fazer, né? Se você separar no vídeo, tem um ótimo som. E eu fico à frente das entrevistas, de forma geral é assim. Mas a direção e a concepção é do coletivo, né? A direção a gente assina os três, porque não dá muito para falar que um dirigiu, né? A gente vai o tempo inteiro trocando, é olho no olho, é conversa, né? Nos bastidores das gravações a gente vai discutindo. Então essa é a essência do coletivo mesmo, né? Um trabalho... Quando você pega um material com uma profundidade de conteúdo desse gênero, desse tamanho, aí vem uma curiosidade natural para perguntar de jornalista para jornalista. Recortar a realidade é mais difícil? Você tem que botar no pacote de um documental. Sim, sempre é um recorte, né? Eu acho que com o tempo o jornalista e o documentarista, de forma geral, e você sabe disso, trabalha com o recorte. Sempre é um recorte, né? Você sempre tem um limite, né? Sempre, né? Não existe uma matéria sem fim, né? Então sempre tem um limite. Mas alguns temas nos colocam em xeque muito mais, né? Esse, por exemplo, do pavilhão, do mini pavilhão E, foi um exemplo. Por quê? Chegando lá, nós descobrimos uma realidade muito pior do que a gente tinha visto e uma disponibilidade dessas pessoas para falar muito maior do que nós imaginamos. Então a gente tem horas e horas e horas de depoimentos, da gravação da rotina deles no presídio, e colocar isso em 13 minutos, meu amigo, foi difícil. E a ponto da gente agora tá em busca, né, de verba, de um edital, ou de algo, ou de uma empresa que queira patrocinar um possível longa-metragem, porque a gente acha que é um tema que funciona. Inclusive a ideia do longa-metragem é voltar ao pavilhão, né, e reacompanhar, reconectar as trajetórias de vida dessas pessoas que estavam lá. Porque tem uma certa dinâmica, alguns saem, alguns mudam de presídio, alguns entram em liberdade, né? Alguns podem fugir, o pavilhão pode fechar, claro, né? Existe uma pressão, inclusive, para isso. Então, a ideia inclusive, dar continuidade a essa narrativa que para nós ficou pequena, né? Claro. Um outro dado é que eles rechaçam, inclusive as ONGs, a ideia do rosa que a gente usa aqui também de forma generalizada no meio. Sim, eu não sei se isso é algo regional, se isso é geral, né? Quando nós aventamos a ideia do vídeo se chamar Pavilhão Rosa, algumas pessoas de ONGs ligadas à questão da homossexualidade, de transexualidade e tal, falam, olha, a gente não tem mais usado esse termo rosa, porque relaciona muito com uma coisa feminina, meiga, da cor rosa como representação desse universo singelo e delicado, né? Não que não sejam, né? Mas é limitador, de certa forma, né? A gente tem o rosa como uma grande cor das princesas, né? Então talvez seja isso. Eu estou falando um pouco sem um grau de conhecimento muito profundo, mas eu acho que a primeira questão, quando se trabalha com um público em vulnerabilidade, como qualquer um, na verdade, mas muito mais com um público em grau de vulnerabilidade, de risco como esse, a primeira coisa é o respeito às próprias normas deles, né? Então, assim, as legendas, por exemplo, você vai ver, vai estar reeducanda e não tem o sobrenome, a gente colocou o nome que eles quiseram. Então, o Ulisses é Lili, e é Lili, né? Então, assim, não importa se o nome dele de RG ainda é... Como ela se vê. Exatamente. Então, quando elas nos disseram, a gente não queria usar pavilhão rosa, porque a gente acha que marca muito essa questão do... Ponto, né? Eu acho que esse é o principal ponto para um documentarista de respeito, né, às próprias normas estabelecidas por essas pessoas. João, muito obrigado por você ter vindo falar aqui em Rede Pública sobre essa questão. A gente vai colar agora no final o vídeo Mini Pavilhão E para que você possa conhecer. Embaixo
no nosso GC na tela, para você trocar informações, enfim, e conhecer o trabalho dessa moçada. Mo Documental, Mo Documental, como está na tela, tudo junto.com.br. Muito obrigado, a gente vai assistir juntos. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão necessário e tão ainda oculto, né, da sociedade. Então vamos, a realidade de um sistema presidiário, eu ia falar presidencial, e vou deixar o erro no ar, porque o presidencialismo acaba criando esse efeito de linguagem errado para a gente aqui no ar. Mini Pavilhão E, com vocês. Cheguei me botaram numa cela com 19 rapazes, onde tudinho ali era homofóbico. E começaram a me espancar, mandaram eu tirar minha roupa, tentaram me estrupar. Espancava a gente e botava a gente para dormir no sanitário. Entendeu? Já me acordei muitas vezes de madrugada, abaixo de mijo, de urina. Nesse tempo eu tinha sido perseguido e levei uma surra. Fui amarrado, levei uma surra, chute na cara. Já abanei muito preso na cadeia, já apanhei muito. Eu fui dormir de novo e me acordei com eles me queimando, já me queimando com plástico quente, pegaram o aerosol, perfume, e o outro riscou o isqueiro que veio a chama pra cima de mim, eu botei meu braço. Aonde queimou meu braço todinho, minhas costas, minhas pernas de queimadura. Eu me encurtei e disse que tinha o vírus do HIV, para eles não se apossarem de mim. Fui estuprada e fui mantida ali dentro sem poder sair, sem poder pedir ajuda. Na espera tinha muito homem. E tudo se agitou e um me puxou e querendo me empurrar pro banheiro e querendo fazer comigo, muitas coisas assim, né? Eu tive que segurar na porta para balançar, para chamar o chaveiro e poder fazer algo para me tirar dali. Ter nosso privilégio de tomar um banho só. Não no meio de um bocado de homem. Toda vez que tinha reunião com direitos humanos, eu pedia uma cela exclusiva só para os homossexuais. Para não acontecer do jeito que aconteceu comigo, acontecer com elas também. Porque eles, quando chegam ali, a gente é esquecido. De imediato, assim, só vai ter inauguração mais tarde, vocês arrumam as coisas de vocês. Amanhã, tal hora, e eu não dormi. Eu passei a madrugada toda acordado, ansioso, que cada sexta-feira dizia, vai inaugurar o pavilhão, vai inaugurar o pavilhão. E eu entrava aqui, antes de ter inaugurado, que a gente fazia a faxina todinha, a gente lavava, limpava tudinho, tirava os matos. Eu ficava naquela expectativa, meu Deus, como eu queria que isso aqui inaugurasse logo, para eu vir embora pra cá. Olhava os quartinhos assim, imaginava já dentro dele, né? Somos 18 no geral. Somos 9 travestis e 9 homossexuais gays. Aqui são 2 no artigo de 155, que é furto. 5 estão no artigo 157, que é roubo à mão armada. 10 encontra-se no 33 e 35, tráfico e associação ao tráfico. 2 no 121, homicídio. 1 no 212, estupro. E 1 no 71, estelionato. Bem, meu nome é Ulisses, sou chamado de Lili aqui no presídio de Igaraçu, em Pernambuco, e estou mostrando o nosso pavilhão, pavilhão E, que é pavilhão para homossexuais, entendeu? Aqui mora auxiliar e mora outra também, que são 2 camas por cela. Aqui também é outra cela, entendeu? Temos aqui a biblioteca aqui do presídio, a nossa pequena biblioteca, que foi doada para nós, esses livros.
que é para nós lermos livros, bíblias, para aí também que nós, como somos estudantes, aí pesquisarmos também para fazer nosso trabalho de escola. Entendeu? Aqui estão outra cela também aqui. Aqui é o sanitário. Nós temos aqui o nosso sanitário aqui, que é coletivo sanitário aqui, que serve para todas. Entendeu? Temos chuveiro e tudo, coisas que em outros pavilhões lá embaixo não tem. Bastante organizado, como dá para ver, né? Para ser um presídio, né? O nosso sanitário é bastante aperfeiçoado, organizado. Agora temos Thaís e eu que fazemos unha. Tem Felipe, Bruna, Lili e Cebolinha. Na outra, Cabe. Na próxima, Felipe, que faz lavar-roupa também. Belota, lava-roupa. Tayla e Neguinho. Não, Tayla lava-roupa e Neguinho faz unha. Então, mas lava-roupa pra quem? Para os próprios presos. Isso, tá? Aqui são a roupa dos clientes, né? Que a gente lava a roupa. Aqui dá para se ver como o dia de hoje está cheio de roupas. É disso mesmo, porque todas aqui trabalham aqui, trabalhando lavando roupa também. Nós temos aqui pia de lavar roupa, como lá embaixo não tem, coisa que lá embaixo não tem. A benefitoria para a gente mesmo que foi para organizar e ajudar nós mesmos, até com o nosso trabalho. Faz parte do dia a dia, do cotidiano de nós, né? Daqui que a gente tira a sobrevivência da gente e até dos populares da família da gente, né? Também a gente ajuda através da lavagem de roupa. Estou aqui fazendo minha função, como diariamente eu faço, estou acostumado, 3 anos e pouco nisso, que é cansativo. A mão da gente como é, cheia de calo, ferida, corte de balde. Se prepara. Tá bom, já, mano. Pronto. É somente isso que eu tenho a dizer, né? Aqui do nosso pavilhão. O pavilhão que foi feito para nós. Bastante tranquilo, como você está vendo, bastante limpo. É um pavilhão bastante aperfeiçoado para nós mesmos, que somos homossexuais, entendeu? Existe esse paredãozinho aqui na frente, que é para nós ficarmos mais à vontade, para não ter acesso dos pessoal do lado de fora, olhar para a gente aqui dentro, não ver a gente mais à vontade, como assim, por exemplo, lavando roupa. É, quando tiver perto da rua, né? Mas se estourou mais assim, vai dar essa Eu conheço travestis que iam visitar o companheiro lá e só ficava no aperto de mão. Não tinha um abraço fraternal, não tinha um beijo na boca, não tinha nada. Tinha que ficar só um olhando para o outro, porque até então eles tiravam visita lá embaixo. E lá embaixo a população conspira demais. Possa ser até assim, que os rapazes lá sofrem até bullying. Porque só o fato de ter uma companheira, um exemplo, que nem eu, tá entendendo?
Mas isso é porque ainda não tem uma separação ainda, né? O sistema prisional ainda não separou isso, de saber realmente acolher os parentes, familiares, companheiros da população LGBT. 30% da população penitenciária se enquadra na população LGBTS, né? Porque mesmo quando eles não têm o reconhecimento homoafetivo, né? Eles têm práticas homoafetivas, né? Eles têm práticas homoafetivas, na realidade eles só têm uma oportunidade. Quando lá embaixo você não podia tirar uma visita, que sua visita ou tirava em pé, ou tirava sentada no meio da quadra, chovendo, chuva e sol direto, se expondo ali, a visita não podia vir numa saia curtinha, uma saia normal, que os machos ficavam tudo olhando, ligeiro. Tudo isso é sofrimento. E aqui melhorou por 100%, viu? Depois que fez esse pavilhão aqui, melhorou 100%, que aqui a gente tem um espaço de nós, a gente pode comprar as coisas de nós e guardar, sem ninguém bulir, sem ninguém roubar. Essa é minha cama. Essa aqui é minha cama. Entendeu? Aqui é a minha cela, que eu ganhei aqui na cadeia, né? Pronto. E nem parece uma cela, né? Aí nem parece não. Temos porta de sofonada, não é na grade, entendeu? Pô, como vocês estão vendo aí, não é na grade, que na grade se tinha o quê? Preso. Aquela coisa, né? Você tá dormindo, agora tá vendo que tá preso. Aqui não, aqui às vezes dorme e pensa que tá em casa. Não completamente tá em casa, mas a gente pensa às vezes, né? É bom ter um sonhozinho assim. O logo marca, daqui é o homem maior que o seu erro, mas ele também tem que ser maior do que o seu medo, entendeu? Mas eles não sabem que isso aqui é um direito de nós, que a gente lutou, que a gente sofreu e que a gente é merecedor disso aqui, porque eu mesmo briguei por isso aqui como nunca ninguém brigou. Eu mesmo briguei por isso aqui, eu pintei, eu lavei e fazia tudo com o maior amor, porque eu sabia que aqui ia ter um pedaço de mim. Como tem um pedaço de mim, tem uma origem. Porque quando eu olho aqui as meninas, eu digo, eu não saio do meu barraco, porque meu barraco é minha origem. Tudo que tem aqui dentro é meu, não sei o quê. Porque é meu DNA que tá aqui, nessas paredes aqui é meu DNA. Aí quando eu for me embora, eu já fico pensando, né? Sim, porque a gente passa muito tempo morando num lugar, né? Onde aí fica registrada a marca da gente ali. O que a gente passou, o que a gente viveu. Tive muito momento bom aqui com o meu companheiro nesse, né? Esse barraco. Que, ai, bate muita saudade. Eu choro quase todo dia por causa dele. Porque ele era minhas duas felicidades que eu tinha aqui nessa cadeia. Era minha mãe e ele.